Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos então dando continuidade ao nosso estudo do processo penal. Nós estamos aí, só para situá-los, né, fazendo o estudo das modalidades de ação penal. Então, nessa unidade 5, quando nós analisamos as ações penais, nós estamos estabelecendo uma didática, né, de fazer a exposição do conceito da modalidade de ação penal, analisar as principais características daquela ação penal e dissecar, né, comentar os artigos de lei que fazem respeito àquela modalidade de ação penal. Bom, até aqui nós vimos a ação penal pública, né, que se divide em condicionada e incondicionada. Vimos a ação penal de iniciativa privada, vimos a ação penal personalíssima e vimos também a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, ou seja, aquela onde nós temos como principal característica a inércia ministerial. Então, ante a inércia ministerial, surge então aí a possibilidade, né, em forma de exceção, uma exceção à regra, da regra da legitimidade da ação penal, onde, em razão da inércia ministerial, transfere-se em caráter ali excepcional a legitimidade para a vítima ou para o ofendido, para a vítima ou seus representantes legais, para o julgamento da ação no lugar do Ministério Público. Perfeito? Bom, fizemos toda a análise até aqui. Para a gente encerrar a unidade 5, né, encerrarmos o nosso estudo em relação às modalidades de ação penal, nós vamos então terminar hoje com o estudo da ação civil ex delito. Bom, a doutrina nomeia, né, a depender do livro que vocês pegarem, no geral, a maioria das doutrinas, e aqui nas minhas aulas, como vocês bem sabem, eu sempre utilizo a doutrina do professor Auri Lopes, manual do professor Auri Lopes Júnior, e o Código Penal comentado do Gustavo Badaró. São as duas obras que, inclusive, constam da nossa bibliografia básica, professor Auri Lopes Júnior e professor Gustavo Badaró. Mas, além desses dois autores que nós tomamos como base para elaboração, enfim, para trabalhar, elaboração das nossas aulas e para trabalhar ao longo do semestre, que são, assim, no meu entender, as melhores obras, qualquer obra que você adotar, você vai encontrar um capítulo nela dizendo o seguinte, da ação civil ex delito, certo? Bom, afinal de contas, o que vem a ser a ação civil ex delito? Antes de eu trabalhar o conceito da ação civil ex delito com vocês, eu preciso primeiramente explicar a razão de existir da ação civil ex delito. Eu preciso que vocês compreendam por que o legislador optou por incluir dentro do processo criminal essa possibilidade de indenização civil da vítima. Mas vamos lá. Primeiramente, pessoal, é importante que vocês se recordem, certo? E aí, para quem não sabia, fique sabendo agora, da independência das esferas jurisdicionais no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Via de regra, a esfera civil não interfere na esfera criminal. A esfera criminal não interfere na esfera civil. Então nós temos a esfera civil, a esfera criminal e a esfera administrativa em atuação absolutamente distinta. Ou seja, o mesmo fato, então nós temos a distinção dessas esferas. Acontece que, apesar da separação dessas esferas, nós temos um fenômeno de multirresponsabilização decorrente de um mesmo ato. Nós podemos ter, então, em razão de um mesmo ato, uma responsabilização no âmbito civil. Podemos ter, em razão de um mesmo ato, uma responsabilização no âmbito criminal. E vamos ter também, no mesmo ato, uma responsabilização no âmbito administrativo. Então, veja que, em que pese essas esferas estejam muito bem delimitadas e separadas entre elas são esferas distintas de atuação, o procedimento, a forma em que se dá a responsabilização em cada um desses ramos, ela é absolutamente diferente.
nós não podemos ignorar o fato de que, apesar de independentes, de separadas, elas podem sim se conectar em algum momento. Bom, quando nós estudamos ação civil ex delito, é justamente isso que nós estamos a analisar. São então os impactos do crime na esfera civil. Então, atenção, ação civil ex delito é o estudo do impacto do crime na esfera civil. É o estudo dos impactos criminais da ocorrência de um crime na esfera civil. Vejam bem, quando o indivíduo comete um crime, a lei determina que ele então seja levado até a autoridade judiciária, que a ele seja garantido uma defesa, que a ele então seja garantido uma defesa técnica, que a ele seja garantido a autodefesa, que a ele seja garantido todos os recursos, todos os meios defensivos que a lei lhe permite, e que o juiz, ao analisar o caso, a partir das provas que foram lhe discutidas no processo, decida a respeito desse fato aparentemente criminoso. Então, o juiz, ao final do processo criminal, ele vai dar uma sentença. O pano de fundo dessa sentença, ela vai se sustentar em dois pontos. Primeiro, o juiz vai verificar se existem indícios de provas da materialidade do crime. Ou seja, o juiz, a partir das provas que lhe foram apresentadas, ele tem que fazer a seguinte pergunta: existem provas da materialidade? Ou seja, existem provas que materializam a ocorrência do crime? Melhor ainda, existe prova de que o crime ocorreu? Então essa é a pergunta básica que vai ser feita pelo juiz. Respondida essa primeira pergunta, ele avança para um outro questionamento. Existe prova da autoria do crime? Então essa é uma segunda questão. Sim, existe prova da autoria do crime. E aí a gente avança mais uma vez, onde o juiz vai perguntar: ok, existe prova de materialidade, existe prova de autoria, agora, a autoria, as provas que existem, acusam para o réu no processo criminal? Se as provas disserem que sim, existe prova de autoria, e que o autor daqueles fatos, a partir dessas provas, é o mesmo que está no processo como réu, o juiz não vai ter outra alternativa a não ser condenar. E ele vai condenar nos termos prescritos na lei. Vai impor ali uma pena dentro daquilo que vocês já estudaram lá no direito penal, quando da dosimetria da pena. Perfeito? Então, basicamente, essa é a atividade do juiz criminal. Mas vejam que esse mesmo fato criminal, ele pode ter uma interferência na esfera civil. E quando isso vai ocorrer? Então, atenção, é importante a gente entender também quando um fato criminal terá interferência na esfera civil. Atenção, podemos dizer que um fato criminal terá interferência na esfera civil quando for possível a identificação de uma vítima concreta. Quando seja possível, então, a individualização de uma vítima enquanto pessoa física ou jurídica. Percebam, então, que sempre que eu tenho, por exemplo, um crime de furto ou roubo, eu tenho uma vítima identificada? É possível identificar uma vítima? Sim, é possível identificar uma vítima. Quando eu tenho um crime de estelionato, é possível identificar a vítima? Sim, a vítima ela é perfeitamente identificável. Quando eu tenho um crime de homicídio, consumado ou tentado, eu consigo identificar a vítima? Sim, ela é perfeitamente identificável. Agora imagine uma situação. É possível a imposição de uma indenização civil ao autor de um crime de tráfico de drogas? Imagina a situação: o indivíduo é preso com determinada quantidade de drogas, é encaminhado à delegacia, responde a um processo criminal e ao final ele é condenado. Pergunto aos senhores e às senhoras: seria possível então o Ministério Público requerer uma indenização civil em razão desse crime? A resposta é não. Por quê? Porque nessas situações, a pessoa ofendida é o próprio Estado, é a sociedade como um todo. Então, no crime de tráfico de drogas, no crime de falsificação de moeda pública, então veja que nessas situações, o próprio ofendido é o Estado. No crime de corrupção passiva ou ativa, veja então que nessas situações não é possível a fixação de uma indenização civil pelo autor do fato.
porque a vítima ela é o Estado. E vejam que a pena privativa de liberdade já é a pena que o Estado busca, certo? Porque ao serem editadas as leis, há um imperativo de que todos os indivíduos devem se subordinar a essas leis, devem respeito a essas leis. E a lei também ela demonstra para nós a presença do Estado. A partir do momento em que há uma lesão, há uma ofensa à lei, o indivíduo se coloca contra a lei, aqui dizemos lei penal, é lógico então que ele se volta contra a autoridade do Estado. Então, para o Estado, a pena privativa de liberdade já é a sua satisfação, diferente daquilo que acontece na esfera civil. Porque veja, se o indivíduo tenta matar um parente meu, vamos supor uma tentativa de homicídio contra um pai de família, esse pai de família fica paraplégico, perde a possibilidade de trabalho, perde a sua renda, e vamos supor que esse pai ele é arrimo de família, ele é o cara que sustenta a casa. Então, em razão dessa tentativa de homicídio, ele teve aí um decréscimo financeiro, e não só ele, mas todo um grupo de pessoas, né, foi então aí afetado, certo? Por essa tentativa de homicídio. E a questão que surge para nós será possível então uma indenização? Claro que sim, perfeitamente possível. É possível porque esse indivíduo ele teve um decréscimo financeiro, econômico. Então veja que esse elemento, essa tentativa de homicídio, ela certamente ela tem interesse na esfera civil. Então veja, não basta para os familiares, né, e para essa vítima que o ofensor, certo, o réu, seja privado de liberdade. Existe um outro interesse envolvido, é um interesse financeiro, é um interesse econômico que precisa ser satisfeito. Perfeito? Então, feitas essas considerações iniciais, nós vamos então começar a trabalhar com o conceito de ação civil ex delito. Então, atenção, ação civil ex delito nada mais é do que o estudo dos reflexos cíveis, dos reflexos do crime na esfera civil. Perfeito? Bom, podemos então conceituar a ação civil ex delito como sendo a ação de natureza indenizatória que tem por finalidade reparar o ofendido pelo injusto mal ou prejuízo que lhe foi causado pelo autor da infração penal. Então, a ação civil ex delito nada mais é do que uma modalidade de ação penal de natureza indenizatória, que tem por finalidade reparar. Então, olha que interessante, a ação civil ex delito tem por finalidade princípio a reparação de danos. E quando falamos em reparação de danos, estamos falando em reparação de danos materiais, estamos falando em reparação de danos morais e também estamos falando de reparação de danos estéticos, que é possível acumulação desses três tipos de danos. Então, o dano civil ele vai se dividir em dano moral, em dano material e dano estético. Então, em razão de um mesmo fato criminoso, podem ocorrer danos materiais, ok? E dano material ele vai se dividir em lucros cessantes ou danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que deixou de ganhar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma tentativa de homicídio. Numa tentativa de homicídio, vamos supor que o indivíduo instale uma bomba no meu carro, uma dinamite no carro da vítima. Essa dinamite explode, mas por um milagre a vítima sobrevive. Mas a vítima, vamos supor que ela teve que amputar suas pernas em razão desse atentado. Veja, a vítima teve um dano material do que efetivamente se perdeu? Sim, ela teve um dano material em razão do carro dela. Veja que o carro é um dano material que você pode mensurar de plano. Mas também nós teremos um dano material daquilo que ela deixará de ganhar. E esse deixará de ganhar decorre da sua, por exemplo, insuficiência para o trabalho. Olha, ele não vai mais poder trabalhar. Ele tinha um rendimento mensal de 3 mil, 4 mil reais. Com as pernas amputadas, ele não vai mais poder trabalhar naquilo que ele trabalhava antes. Com isso, ele deixará de ganhar um valor X. Então, olha que interessante. Nós podemos mensurar o valor daquilo que foi efetivamente perdido, por exemplo, o carro que explodiu naquele atentado,
Podemos mensurar também o dano futuro, aquele dano que, né, então, os danos emergentes, que é aquele que emergem de imediato, e lucros cessantes. Então, danos emergentes são aqueles que você pode contabilizar de imediato. Olha, o carro explodiu, é o dano que emerge. De imediato eu consigo diagnosticar e mensurar. O lucro cessante é aquilo que eu deixei de ganhar. Perfeito? É aquilo que eu efetivamente deixei de ganhar. Depois também teremos o dano moral. O dano moral, lá previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, é todo dano que extrapola a ofensa ao patrimônio material. É o dano que ofende contra a dignidade, contra a respeitabilidade, a imagem do indivíduo. Veja, todos nós somos detentores de direitos e garantias fundamentais e todos nós, seres humanos, nós somos portadores de dignidade. Então, uma ofensa a essa dignidade, ela deve ser reparada. Então, veja que a ofensa à dignidade é o que nós chamamos de dano moral. Veja, você ter uma perna amputada, você ir para um hospital, ficar entre a vida e a morte, logicamente esses fatos, eles afetam o ânimo do indivíduo. Esses fatos causam um abalo emocional que extrapolam qualquer tipo de razoabilidade, que extrapolam uma simples inconveniência material para fins cíveis. Então, vejam então que esse dano é um dano moral. Então ele também deve ser indenizado. E mais, além do dano civil, que pode ser danos emergentes ou lucros cessantes, temos o dano moral e mais, nós temos também o dano estético. O que viria a ser o dano estético? O dano estético é aquele dano decorrente do prejuízo da estética corporal, da aparência do indivíduo. É a ofensa ao aformoseamento, ou seja, a imagem do indivíduo enquanto esteticamente falando. E eu vou dar um exemplo. Imagine que em razão de uma tentativa de um homicídio, a pessoa fique com sequelas, ok? Com sequelas graves no seu corpo, onde uma perna fique maior do que a outra. E ele vai ficar mancando pro resto da vida. Então veja que isso, além de configurar um dano moral, pode ser configurado um dano estético. Imagine que em uma tentativa de homicídio, os indivíduos que tentaram contra a vida desse indivíduo, de certo modo torturaram, espetaram ele com ferro quente, alguma coisa no seu rosto, jogaram com um tipo de ácido no seu rosto. Então veja que esse pioramento da imagem do indivíduo gerará um dano estético. Perceba então que, quando falamos aqui, para fins de conselho de ação civil ex delito, que essa ação é uma ação indenizatória com finalidade de reparação, essa indenização ela abrange essas três modalidades. Então nós estamos falando da ação civil, que se divide, da indenização civil, que se divide em danos emergentes e lucros cessantes. Estamos falando do dano moral e também estamos falando do dano estético. Então, ao juiz criminal, quando lhe for solicitado a estipulação de um valor indenizatório em favor da vítima, ele deve levar em consideração essas três dimensões de dano material. Perfeito? Bom, qual é o fundamento legal para a ação civil ex delito? Qual é o fundamento legal previsto no Código de Processo Penal para a ação civil ex delito? Anotem aí, artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Bom, além disso, nós vamos ter o artigo 63, lá no Código de Processo Penal, artigo 63 a artigo 68. Então, 387, inciso 4, e artigo 63 ao artigo 68 do Código de Processo Penal. Bom, primeiramente eu quero comentar com vocês o artigo 63 do Código de Processo Penal. O artigo 63 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para efeito da reparação do dano,
o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Então, primeiramente, a gente percebe aqui no artigo 63 três importantes informações. Primeiro, que o dano material fixado pelo juiz criminal será executado no juízo civil. Então, veja que interessante, primeira informação fundamental para nós. A condenação imposta pelo juiz criminal em relação a valores de indenização, ela será executada no juízo civil. E ela poderá ser promovida pelo próprio ofendido e, na ausência do ofendido, pelo seu representante legal ou os seus herdeiros. Bom, antes de nós avançarmos no comentário dos artigos 63 até o 68, quero dar um pulinho com vocês lá para o artigo 387 do Código de Processo Penal. O artigo 387 ele trata da sentença condenatória, ok? O artigo 387 do Código de Processo Penal ele trata da sentença condenatória. E aí, ao tratar da sentença condenatória, lá no inciso 4, ele vai dizer para nós sobre o valor, então, de indenização, ok? Então, vamos lá, então, 387. Nós vamos encontrar ali, pessoal, lá do artigo 381 até o artigo 393 do Código de Processo Penal, nós faremos o estudo da sentença. Mas para nós aqui o que importa, por enquanto, é o artigo 387. O artigo 387, caput, tem a seguinte redação. O juiz, ao proferir uma sentença condenatória, então importante, pessoal, o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, estamos falando de sentença que condena, ok? Então, o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, artigo 387, inciso 4, fixará um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, o inciso 4, ele aponta para nós que o juiz, na sentença penal condenatória, ele vai estipular o valor, a quantidade da pena, o quantum de pena privativa de liberdade, eventual dias multa e também trará ali a possibilidade de condenação por danos materiais, morais. E veja que o inciso 4 ele faz menção aos prejuízos sofridos pelo ofendido. E quando falamos em prejuízos, repito, estamos falando em danos materiais, estamos falando em danos morais e também estamos falando em danos estéticos. Então veja que o inciso 4 do artigo 387 é o dispositivo legal que autoriza o juiz a, na sentença penal, fixar um valor indenizatório. Bom, e outra questão muito importante do inciso 4 é que o inciso 4 faz menção a um valor mínimo. Olha que interessante. O juiz, ao proferir sentença penal condenatória, fixará um valor mínimo. Ele fixará um valor mínimo. Isso é muito importante. Por quê? O valor fixado pelo juiz criminal não impede que a vítima busque a liquidação da sentença para aumentar o valor lá no juízo civil. Ou seja, se eu fui vítima e o juiz criminal estipulou uma indenização de 20 mil reais para que o autor do fato pague a mim, isso não impede que eu lá no juízo civil requeira um excedente a esses 20 mil. Por exemplo, olha, eu quero 40 mil reais. Lá já tive 20, eu vou buscar mais 20 no juízo civil. Por quê? O valor indenizatório ele é mínimo. Isso é muito importante. Porque vocês não caiam na besteira de pensar, porque se o juiz criminal fixou esse valor, o juiz civil está atrelado a ele. Não, não. Esse valor ele vai ser fixado pelo juiz criminal, ele poderá ser cobrado, vai ser executado no juízo civil, e mais, poderá ser requerida a liquidação para um valor maior, porque esse valor é o valor mínimo. Então, atenção para esse importante detalhe, ok? Bom, e aí, pessoal, ao falar do artigo 38, aí no artigo 387, né, no inciso 4, uma questão muito importante, pessoal, que eu queria comentar com vocês, é que é a respeito da intertemporalidade, ok? Da intertemporalidade da fixação de danos cíveis no processo criminal. Vejam, o inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal, ele foi incluído no Código de Processo Penal
A sua redação, né, foi atribuída pela Lei 11.719 de 2008. Lei 11.719 de 2008. E essa lei, pessoal, essa Lei 11.719 de 2008, ela entrou em vigor, ok? Ela data de 20 de junho de 2008, ok? E ela entrou em vigor 60 dias após. Então podemos dizer que ela entrou em vigor no dia 20 de junho, julho, entrou então em agosto. Então dia 20 de agosto de 2008 entrou em vigor a lei em comento, certo? A lei 11.719 de 2008. E a questão importante para nós, que nós estudamos lá na unidade 2 ou 3, né? Na unidade 2, perdão, nós fizemos o estudo da lei penal, lei processual penal no tempo e no espaço. Nós falamos então sobre vigência temporal da lei processual penal. Lá nós tratamos de dois princípios fundamentais: o princípio da imediatidade e o princípio então da territorialidade. O princípio da imediatidade, aplicado ali à lei processual penal no tempo, diz o seguinte: olha, a lei processual penal, ela, ao entrar em vigor, ela se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso. Logicamente, preservado o ato jurídico consumado, certo? E os atos processuais que já foram feitos na vigência da lei antiga. Então, todos os atos que foram feitos na vigência da lei processual antiga, eles serão preservados. Então, daqui para frente, se aplica imediatamente. E a grande questão para nós é a seguinte: o artigo 387 do Código de Processo Penal, artigo inciso 4, inciso 4, ele traz para nós um tipo de lei penal que nós podemos enquadrar daquilo que a gente chama de lei penal de conteúdo misto. Porque veja, o artigo 387 ele foi incluído no Código de Processo Penal, o artigo do inciso 4. Mas percebam que o inciso 4 ele não é aquilo que a gente chama de uma lei processual pura. Nós podemos enquadrar o inciso 4 do artigo 387 como uma lei processual de conteúdo misto, ou lei penal de conteúdo misto, na medida em que ela acarreta, ela traz no seu contexto elementos de responsabilização, elemento de punição, de agravamento de pena. Porque vejam, a indenização por dano civil, incluída no inciso 4 do artigo 387 pela lei 11.709 de 2008, ela tem sim uma característica punitiva. Ela tem no seu contexto elementos de punição. E é por esse motivo, meus queridos, que nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que o inciso 4 do artigo 387 é uma norma de conteúdo penal misto. Sendo assim, ela não vai retroagir em prejuízo do acusado. Explico melhor. Imaginem que um processo iniciou no ano de 2007. Então vem agora, em agosto de 2008, e entra em vigor o inciso 4 do artigo 387. E o juiz vai proferir a sentença em dezembro de 2008. O processo começou em 2007 e a sentença sai em dezembro de 2008. Porém, em agosto de 2008, entrou em vigência o inciso 4 da lei 3, do artigo 387, que possibilita ao juiz fixar um dano, um valor indenizatório naquela sentença. Pergunto aos senhores, pergunto às senhoras: seria possível o juiz, nessa sentença, ao condenar o indivíduo pela pena privativa de liberdade, já incluir nessa sentença uma punição a título indenizatório? A resposta só pode ser não. Por quê? Porque nós estamos falando de um fato que se iniciou na lei antiga. Na lei antiga nós não tínhamos essa previsão legal. Ocorre que essa previsão legal, ela é uma lei de conteúdo misto. Se ela fosse uma lei processual pura e simples, ela poderia ser aplicada de imediato. Mas não é o que ocorre. Então o juiz não pode estipular o valor indenizatório nessa sentença. E por alguns motivos básicos. Na verdade, dois principais motivos. Primeiro, em razão da vedação de retroatividade da lei penal de conteúdo misto maléfica. Então, a lei penal que for prejudicial ao réu de conteúdo material ou de conteúdo misto, elas não retroagem para atingir fatos pretéritos. Muito importante. E o segundo motivo é que não foi estabelecido, pessoal, um contraditório, ampla defesa a respeito do pedido indenizatório. Por quê?
No curso do processo criminal, deveria ser garantido ao Ministério Público ou ao querelante e ao réu a possibilidade de estabelecer o contraditório em relação à possível condenação material. Então veja, se o réu e nem o querelante ou o Ministério Público estabeleceram um contraditório sobre essa questão controvertida, sobre o dano material, não pode o juiz agora, na sentença, incluir uma questão que sequer foi debatida no processo criminal. Então esses são os dois motivos pelos quais essa sentença, proferida no ano de 2008, no mês de dezembro, não pode conter no seu dispositivo a condenação a título de danos materiais, morais ou estéticos. Perfeito? Então, atenção. Fechamos então aí falando sobre a intertemporalidade da Lei 11.719. Estamos falando, portanto, de vigência da Lei Processual Penal no tempo. Isso é muito importante. Perfeito? Bom, seguindo aí, pessoal. Então nós falamos aqui o conceito, falamos da característica da ação penal, da ação penal civil ex delito, falamos da intertemporalidade da ação civil ex delito. Agora nós vamos trabalhar com vocês as modalidades de ação civil ex delito, ok? Vamos falar sobre as modalidades de ação civil ex delito. Vejam, nós temos então a ação civil ex delito de conhecimento, então anotem aí, temos a ação civil ex delito de conhecimento e temos a ação civil ex delito de execução. Então nós vamos ter uma ação civil de conhecimento e uma ação civil de execução. São essas duas modalidades de ação civil ex delito. Ação civil ex delito civil, ação civil ex delito de conhecimento e ação civil ex delito de execução. Perfeito? Bom, como que funcionam essas duas ações? Veja, o que seria então a ação civil ex delito de conhecimento? A ação civil ex delito de conhecimento seria a ação ajuizada em decorrência da realização da ocorrência de um ilícito penal. Ok? Então, seria uma ação civil que seria ajuizada lá no juiz cível em razão de um crime. E ela pode ser ajuizada, essa ação civil ex delito de conhecimento, ela pode ser ajuizada antes do início do processo criminal, durante o processo criminal ou após o processo criminal. Isso é muito importante. Então a vítima, dentro do prazo de prescrição, de danos que a lei civil lhe confere, ela pode dar início à ação civil ex delito. Perfeito? Veja, nós temos a ação de reparação de danos materiais, o prazo prescricional pelo Código de Processo Civil ela é de 3 anos. Então, dentro desses 3 anos, eu posso ajuizar a ação civil ex delito de conhecimento antes de iniciar o processo, depois de iniciar o processo criminal ou até o final dele. Então, veja, vamos supor que o indivíduo ele cometa um crime. Vamos supor que ele cometeu um crime. Vamos trazer um exemplo aqui de um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Vamos supor então que ele cause um acidente, ele deu causa a um acidente, ele estava então dirigindo com excesso de velocidade, deu causa a um acidente e fugiu do local. Okay? Então ele se evadiu do local após esse acidente. Então ele vai responder a esse processo criminal, ok? Por ter então fugido ali após a ocorrência de um acidente, e também vamos supor então que ele causou danos cíveis no meu carro. Então imagina, eu estou dirigindo, o indivíduo vem a toda velocidade, bate no meu carro, certo? Eu me machuco, né? Vamos supor então lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, então ele bateu no meu carro, me machuquei, eu tive um deslocamento no ombro, levei alguns pontos no rosto e tal, algumas escoriações, fui encaminhado para o hospital, tudo bem, no mesmo dia eu tive alta, enfim, mas o meu carro deu PT, acabou. Meu carro foi para a vala, não tem como eu recuperar. Eu, vítima, preciso esperar o Ministério Público denunciar ele pelo crime, ter um processo criminal para tentar reaver o valor material que eu tive de prejuízo? A resposta é não. Eu posso de imediato pedir ali, então, vai ter a perícia no local, pedir cópia de tudo aquilo, pegar documento, pegar testemunha, contratar um advogado e protocolar uma petição lá no juiz civil, na vara civil.
pedindo o quê? A reparação por danos materiais. E aí eu vou pedir, por exemplo, o valor da franquia do meu seguro, vou pedir o valor que eu tive com gasto de hospital, que eu fiquei internado, medicamento, né, eventual passagem aérea que eu precisei fazer para fazer uma cirurgia, algum tipo de tratamento ortopédico que eu esteja fazendo, enfim, todo tipo de gasto decorrente disso eu já posso buscar no civil, independente do que o Ministério Público vai fazer no âmbito criminal. E eu posso também dar início depois que começou o processo criminal. Por exemplo, eu vítima, vou esperar o Ministério Público denunciar, o Ministério Público denunciou ele, eu pego, eu vou no processo criminal, tiro cópia dele todinho, pego o inquérito policial, pego a oitiva do indivíduo na delegacia, oitiva de testemunhas, pego tudo aquilo e junto e protocolo lá no processo civil, lá no juízo civil. Veja então que começou um processo criminal e ao começar o processo criminal, eu utilizei aqueles documentos do Ministério Público para o juizamento da denúncia e ofereci uma petição inicial lá no juízo civil, buscando indenização. Mas também pode acontecer de eu esperar. Não, eu vou esperar. Eu espero o processo criminal terminar. Lembre que eu tenho que observar aquele prazo prescricional para juizamento da ação civil. Espero o processo criminal terminar. Quando ele terminar, eu vou pegar aquela sentença, vou pegar aquilo ali tudo e vou entrar com uma ação civil de conhecimento lá. Eu vou entrar com uma ação, né, lá no processo. Ainda que tenha uma sentença de primeira instância. Veja, não estou falando de sentença transitada no julgado. Então teve uma sentença de primeira instância, eu falo, olha, juiz, inclusive ele já foi condenado no criminal, aí ele vai recorrer, mas já temos uma sentença, eu posso então ali ajuizar uma ação civil de conhecimento após aí a ação penal. Perfeito? Então nós vamos ter a ação civil ex delito de conhecimento, que pode ser ajuizada antes do processo criminal, durante o processo criminal ou após o processo criminal. E também teremos a ação civil ex delito de execução ou ação civil de execução. Perfeito? Bom, a ação civil de execução, pessoal, ela vai seguir os trâmites regulares de um processo de execução, ok? Lembrando que a sentença penal condenatória, nos termos do artigo 515, inciso 6 do Código de Processo Civil, ela constitui título executivo judicial. Lembrando que para a ação de execução nós temos os títulos executivos extrajudiciais e temos os títulos executivos judiciais. Os títulos executivos judiciais nada mais são do que sentenças. Então é um título que tem liquidez, exigibilidade, certeza. Então, eu tenho a certeza do título, que ela foi proferida por um juiz, eu tenho a liquidez, o juiz determinou um valor certo determinado, e eu tenho a exigibilidade, porque já ocorreu o trânsito em julgado daquela sentença. Então eu tenho certeza, liquidez e tem exigibilidade. A partir do trânsito em julgado daquela sentença penal condenatória, ela se torna exigível, exequível. Logo, eu pego essa sentença penal condenatória e vou executá-la nos termos do artigo 515, inciso 6 do CPC, lá no juízo civil. Eu pego a sentença penal condenatória do juiz criminal e levo para o juiz civil e falo, juiz civil, lá no juiz criminal, o juiz criminal me garantiu o direito de 20 mil reais de indenização. Eu quero executar. Faça penhora, restrição de bens, cite o executado para que ele ofereça bens à penhora ou ofereça embargos à execução. Ou seja, eu vou iniciar ali o procedimento de execução normalmente. Eu não vou entrar em detalhes sobre o procedimento de execução da sentença penal condenatória, porque não é essa a nossa finalidade. Quanto ao procedimento de execução, vocês vão estudar lá no processo civil. Então, todas aquelas regras sobre o processo de execução que vocês veem lá no processo civil, vocês trazem aqui para dentro do processo criminal, porque esse título executivo judicial, essa sentença penal condenatória, ela será executada lá no juízo civil. Perfeito? Bom, e aí, pessoal, quando a gente fala em ação civil ex delito de conhecimento e ação civil ex delito de execução, é importante nós estabelecermos aqui também uma questão muito importante, que é a legitimidade. Vamos entender aqui sobre a legitimidade dessas duas modalidades de ação. Veja, na ação civil ex delito de conhecimento, eu posso, atenção, na ação civil ex delito de conhecimento, eu posso incluir no polo passivo
tanto o autor do fato criminoso quanto eventuais responsáveis civis, com base no artigo 927, parágrafo único, e 935 do Código Civil. Anotem aí, artigo 927, parágrafo único, e artigo 935 do Código Civil, que tratam da responsabilidade civil objetiva, que é aquela responsabilidade que independe da culpa, certo? Presume-se a responsabilidade desde que comprovado o dano, a ocorrência do dano e o nexo de causalidade. Não há necessidade de se provar a culpa, não há necessidade de se comprovar que fulano agiu com imprudência, negligência ou imperícia. É a ação civil de conhecimento, portanto, ela pode ser ajuizada contra o autor do fato criminoso, pode ser tanto contra o autor do fato criminoso quanto contra eventual responsável civil. Para a gente encerrar esse bloco, para que a gente possa dar continuidade, finalizando esse bloco, eu vou dar um exemplo para vocês sobre ação civil ex delito de conhecimento, onde eu vou ajuizar contra o autor do fato e contra o criminoso. Veja, e aí eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo que eu atuei e estou atuando até hoje nesse processo. O indivíduo, nosso cliente, estava na direção do seu veículo, quando o funcionário de uma empresa conhecida aqui no estado, estava ali então também na condução do veículo da empresa, com o uniforme da empresa, e ocorreu uma discussão de trânsito. E o funcionário dessa empresa chamou, xingou, ofendeu o nosso cliente, chamando ele de macaco, de crioulo, de vagabundo. Ou seja, ele dirigiu ofensas, ok, de natureza raciais contra o nosso cliente. Então ele incorreu no crime de injúria racial ou injúria material. Veja que ocorreu o crime de injúria racial. O nosso cliente representou contra ele, porque é uma ação penal, condicionada à representação. Orientamos o nosso cliente a representar contra ele. Então veja, o funcionário da empresa, no exercício da função, praticou um crime de injúria. Olha que interessante. Então ele respondeu ao processo criminal, foi condenado ao processo criminal, e no processo criminal o juiz fixou uma indenização a ser paga em favor do nosso cliente. Nós então buscamos executar essa ação contra ele, lá no juízo civil. E depois, no curso do processo criminal, nós ajuizamos uma ação contra a empresa do autor do fato criminoso, alegando o seguinte: olha, há uma responsabilização objetiva, porque a empresa ela responde pelos atos de seus funcionários quando cometidos no exercício de sua atividade profissional. Então esse funcionário que, ao exercer a sua atividade profissional, cometeu um crime contra o nosso cliente, a empresa é responsável solidária. Há uma responsabilização objetiva solidária. Então veja que nós buscamos no cível uma ação. E por que isso? Porque a empresa, logicamente, ela tem muito mais condições de pagar a indenização do que o funcionário. O funcionário, ele era um quebrado, não tinha dinheiro. Então nós buscamos no cível para que nós tivéssemos efetivamente a reparação desse dano causado. Então fomos no cível buscando, olha, já tem um valor de indenização no criminal, mas nós queremos mais. Nós queremos mais por conta da empresa. Nós queremos um valor maior. Por quê? No artigo 387, inciso 4, diz que aquele ali é o valor mínimo. Então buscamos lá. Então veja aqui, na ação civil ex delito de conhecimento, eu posso incluir no polo passivo, como requerido dessa ação, além do responsável pelo crime, o autor do fato criminoso, também eventuais responsáveis cíveis. E aí, no caso que eu trouxe para vocês, um exemplo foi o do empregador do autor do fato criminoso. Perfeito? Voltamos no próximo bloco, então, com o estudo da ação penal, da ação civil ex delito de execução e complementando aqui sobre a ação civil ex delito de conhecimento. Até logo.